Araújo Lafetá, que assinou o seguinte termo de compromissos: nome completo, identidade, idade, estado civil, profissão. O depoente compromete-se nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, sob as penas da lei, dizer a verdade do que souber e que lhe for perguntado, não sendo obrigado a depor contra si próprio, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal. Assina o Dr. Levi Lafetá, quem desde já agradecemos pela presença e pela disposição de contribuir com os trabalhos de investigação desta comissão. E de pronto passamos a palavra ao Dr. Levi Lafetá. Boa tarde. Eu fui convocado, estou aqui cumprindo um dever cívico, espero dar minha modesta colaboração a essa CPI, porque os fatos que relatarei são fatos verdadeiros e simplesmente lamentar que esses fatos, todos eles passaram pelas mãos de autoridades desde 94 e nenhuma providência foi tomada. Inclusive foi instaurado um inquérito 2056/96 e até hoje não houve sucesso. Quero deixar bem claro que as verdades que direi aqui, tenho documentos para prová-las. Eu sou vascaíno, mineiro, residi muitos anos no Rio de Janeiro, hoje resido em Fortaleza, tenho 56 anos de idade, advogado, administrador de empresas, sou escritor com 6 livros publicados, inclusive publiquei o 6º livro dia 27 de dezembro, e tive a minha vida pontilhada dentro da mais alta lealdade, principalmente com o próximo. E sou sócio do Vasco há 36 anos. Fui candidato à presidência em 1985 e durante esses 20 anos ocupei grande parte do meu tempo tentando salvar o Vasco da Gama, e salvando o Vasco, eu estaria salvando o futebol brasileiro, pela tradição que tem o meu clube. Estou à disposição da CPI e só quero lamentar uma coisa, que passadas dezenas de anos, o Rui Barbosa continua com a razão quando diz que o homem se envergonharia de ser honesto. E nós encontramos hoje no futebol brasileiro o retrato daquilo que ele escreveu na década de 30. Estou à disposição da CPI. Com a palavra o senador Geraldo Altoff. Mas antes eu gostaria de passar as mãos de tudo aquilo que eu vou dizer aqui. Uma parte está assinada por mim e essa petição, essa exposição está toda documentada, além de uma fita que nós guardamos com muito carinho e que deverá ser ouvida por todos nós. Muito obrigado ao Dr. Levi Lafetá pela documentação. Com a palavra o relator, senador Geraldo Altoff. Nosso respeito e nossa consideração ao Dr. Levi Araújo Lafetá, que está aqui conosco também nesta manhã, tarde desta quarta-feira. Eu gostaria que o senhor nos informasse, Dr. Levi, quais as atividades que o senhor teve a oportunidade de exercer no Clube de Regatas
Vasco da Gama? Por incrível que pareça, eu sempre procurei defender o Vasco da Gama sem nunca exigir diretorias. Fui convidado várias vezes, principalmente na época do Agatinho da Silva Gomes, fui indicado. E em 1985, eu me candidatei, fiz uma composição com o Antônio Soares Calçada e, surpreendentemente, quando eu esperava dar a minha contribuição, o Calçada disse que não poderia me oferecer nenhuma diretoria, tendo em vista que o perdedor, Eurico Ângelo de Oliveira Miranda, exigia que ele assumisse a vice-presidência de futebol, que seria a minha vice-presidência. E eu perguntei ao senhor Calçada, por que o perdedor tem direito? Ele disse, não, é porque ele sabe muita coisa da atual diretoria do Vasco. Pelo que eu pude depreender, em 1985, no processo eleitoral do Clube Regatas Vasco da Gama, então tiveram 3 candidatos? Exato, o Levi Lafetax, o Calçada e o Eurico. Faltando 12 dias, eu fui procurado pelo Arthur Sendas para fazer uma composição com o Calçada, porque depois de uma pesquisa, eu tiraria votos do Calçada, tendo em vista a grande amizade com a coluna portuguesa, já que por mais de 15 anos eu fui advogado da coluna portuguesa, fazendo um trabalho Brasil-Portugal. E fui candidato, fiz a composição, ganhamos as eleições e 3 dias depois eu não fui aproveitado pelo senhor Calçada, argumentando que o senhor Eurico Miranda sabia muita coisa do Vasco da Gama e que não poderia deixá-lo sempre na oposição. O senhor, em algum momento, teve informações a respeito dessa muita coisa que se saberia a respeito da administração interna do Clube Regata Vasco da Gama? Olha, eu acredito que as informações são tão sigilosas que eu prefiro não dizer aquilo que eu ouvia. E como eu estou aqui para trazer fatos concretos, eu prefiro não passar, porque senão eu serei interpretado e eu não quero de forma alguma dar chances a que ninguém venha me processar. Uma outra pergunta de caráter até certo ponto genérico, mas que me permito fazer. O senhor acha o processo democrático, o processo eleitoral do Clube Regatas Vasco da Gama democrático ou não? Não, nunca foi. É um dos erros que existem dentro do futebol brasileiro. O estatuto é simplesmente uma farsa dentro de um clube. Por exemplo, como é que foi a vitória da chapa azul, composta pelo Eurico Miranda, Antônio Soares Calçada, Sendas, Alberto Pires Ribeiro e outros, sobre o Agatino na década de 70? Simplesmente os empregados dos supermercados eram os eleitores. Então eles entravam já com a cédula na mão e aquele que não votasse seria dispensado. Foi assim que se ganhou as eleições. Foi assim que o senhor Eurico Miranda ganhou as eleições agora, mas de outra forma. Ele fez o sambista de uma escola de samba, os sócios do Vasco da Gama. O estatuto diz que vota aquele que estiver quites até o mês de agosto. Acontece que quando eu fui para as eleições de 85, eu fui para aprender como se ganhava uma eleição no Vasco. Então, o que o Calçada passava para mim é que aquilo ali não valia nada. Porque quando chegava no dia, ele chamava aquele eleitor que não estivesse quites com o clube, dava um cheque para a tesouraria, o eleitor estava quites com o clube, entrava, votava e depois das eleições ele pegava os cheques de volta. Por quê? Porque o estatuto ele é falho. O estatuto é falho porque a partir do momento que você elege quem você quer, o Conselho Fiscal é escolhido a dedo. O Conselho Fiscal às vezes nem pega na documentação porque ela já é aprovada de imediato. Então não adianta chegar para o judiciário e tentar anular, por exemplo, contas
contas do Vasco da Gama, por exemplo, não adianta anular porque a resposta do Judiciário é a mesma. As contas foram aprovadas pelo Conselho Fiscal. E o que vai se fazer? É calar. Então é esse que é o pano que as pessoas usam dentro do Vasco da Gama. Vasco da Gama existe exatamente isso aí. Então se você tem 3 pessoas, você pode manipular essas 3 pessoas. No Judiciário responde, não, o Conselho Fiscal aprovou e foi ratificado pelo Conselho Deliberativo. Eu, durante o tempo que fui conselheiro, eu não aprovei um balanço. Todas as vezes eu subi à tribuna e defendia o Vasco da Gama, dizendo que era um verdadeiro assalto que estavam fazendo com o Vasco da Gama. O senhor fez parte do Conselho Fiscal do Vasco? Não, Conselho eu fiz Deliberativo. Parte, deliberativo. Logo que, pelo menos isso, eu consegui, depois das eleições de 85, eu fui conselheiro 86, 87 e 88. E não aprovei um balanço. E desde 82 que eu impetro ações tentando descobrir para onde vai o dinheiro das vendas de jogadores e não consigo, porque esbarro exatamente nessa falha que existe do Estatuto. Inclusive, numa sentença, na década de 80, um juiz deu a sentença dizendo o seguinte, que no meio de 80 mil sócios, eu não podia sozinho estar com a verdade. E as vendas foram acontecendo, os empréstimos dos jogadores foram acontecendo, o dinheiro de excursão do clube foi acontecendo e ninguém toma nenhuma providência. O senhor ainda é sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama? Eu sou um sócio, mas pelo que eu tenho feito, o Eurico Miranda já deve ter me eliminado também, como fez em 82, e que eu fui obrigado a recorrer à justiça. E, covardemente, ele me eliminou. O Conselho de Justiça, que dentro do Estatuto prevê o julgamento por 7 pessoas, eu fui julgado por 6 pessoas só. E levei à Justiça, ganhei, voltei, e foi quando eu falei para ele que eu seria candidato à presidência do Vasco, para exatamente me inteirar de mais alguma coisa. O senhor tem uma história, quer queira, quer não, dentro do próprio clube. E há quanto tempo, por consequência dessa sua participação na vida do Clube de Regatas Vasco da Gama, há quanto tempo que o senhor conhece o senhor Eurico Miranda? Eu cheguei ao Rio de Janeiro com 14 anos de idade. Meu grande sonho era jogar futebol, como todo sonho de criança, no Vasco da Gama. E conheci o Eurico Miranda na escolinha do Vasco da Gama. Quem era meu treinador na época era o saudoso Pascoal. E naquela época o Eurico Miranda, um ano depois, entrou para a escolinha e nós jogávamos na escolinha do Vasco da Gama. Depois houve um afastamento normal, porque eu não concretizei o meu sonho. E em 1977, 78, ele começou a frequentar o meu escritório na Rua Mestre 43, quarto andar, em que começou ali um movimento, juntamente com o senhor Antônio Rodrigues de Figueiredo, um português, para derrubar o Agatinho da Silva Gomes. E ele sempre me chamava, e eu dizia, olha, eu não participo disso. E foi aí que foi criada a União Vascaína. A União Vascaína foi criada e chegou até hoje. Esse grupo está lá até hoje. Alguns se aborreceram com o Eurico Miranda, como é o caso do senhor Arthur Sendas, e nunca mais fez parte da diretoria. E outros continuam. Mas o time do Eurico Miranda, o time que o assessora, é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. São pessoas que ele confia, são pessoas que ele faz tudo e dizem amém. O senhor poderia nos citar quais são as pessoas que sempre estão envolvidas com o senhor Eurico Miranda nos trabalhos já feitos ao Clube de Regatas Vasco da Gama? O Eurico Miranda, por muitos anos, teve ao seu lado José Leopoldo Félix de Souza, um advogado que deve saber de muita coisa. Porque o Eurico Miranda não é uma pessoa inteligente, ela é bem mandada. O Eurico Miranda não está só nisso tudo que está aí. Eurico Miranda, desculpa a expressão, ele é a vaca louca do Vasco da Gama.
E alguém é culpado pela vaca louca. Então, o José Leopoldo Félix de Souza deve saber muita coisa do Eurico Miranda. O doutor Paulo Reis, que inclusive é uma pessoa que bate córner e corre na área para cabecear. Ele consegue ser substituto do Antônio Soares Calçada, ele consegue ser advogado do Vasco, ele consegue ser testemunha, e ainda consegue ser agressor no mesmo tempo. Paulo Reis. Nós temos também o senhor João da Silva. O senhor João da Silva é o eterno presidente da Assembleia Geral de 3 em 3 anos. É um homem que vê acontecer tudo isso e nada faz. Na época que eu fui candidato, eu recorri várias vezes ao senhor João da Silva e ele dizia, na próxima eleição melhora. E o outro é o senhor Geraldo Teixeira. São pessoas que estão sempre acompanhando o senhor Eurico Anjos de Oliveira Miranda. E o senhor Marco Antônio da Purificação? Eu não conheço. Agora, tem outro também, que é o senhor doutor João Carlos Ferreira. Este é uma pessoa assim que deve também saber de muita coisa no Vasco da Gama, porque há 20 anos está lá, há 20 anos está muito bem de vida, então ele deve saber muita coisa. João Carlos Ferreira.